Galera, quarta-feira é dia de jogo da Libertadores, jogo de volta Internacional e Fluminense no Beira-Rio. Será que a equipe do Fluminense, galera, vai conseguir correr atrás desse resultado, né? O jogo foi empate, né? 2-2 no Maracanã. Agora, Fluminense e o Internacional precisam de uma vitória simples para poder avançar à grande final da Libertadores, galera. Será que o Fernando Diniz vai conseguir montar essa equipe contra a equipe do Internacional, né? O Fluminense não vai ter o Samuel Xavier, né? O jogador que foi expulso na última partida. Eu acredito que vai ser um pouquinho complicado aí o Fernando Diniz ajeitar esse lado direito do Fluminense. O Internacional vem muito confiante para esse jogo. Todos os ingressos para esse jogo já foi vendido. O Internacional vendeu todos os ingressos. Torcedores estão loucos aí atrás de ingresso para esse jogo e não consegue porque se esgotou muito rápido. Então teremos casa cheia no Beira-Rio, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo entre Internacional e Fluminense. Deixa nos comentários a opinião de vocês, quem é que vai avançar para a final. Será que é o Fluminense ou será que é o Internacional? Porque eu acho que o jornalismo precisa disso, né? Vamos liberá-los. Recado tá dado então, Marcela e Zupac, pra vocês, tá? Então vocês vão ficar aí... Nunca mais eu vou dormir. Beleza! Nunca mais eu vou dormir. E depois da Sula ainda tem Libertadores, Mariana. Conmebol Libertadores, jogos de volta das semifinais, então, na quarta-feira, Inter e Fluminense, 9h30 da noite no Beira-Rio, e Palmeiras e Boca aí na quinta, 9h30 no Allianz Parque, com transmissão ao vivo exclusiva da ESPN no Star Plus também. Começamos então pelo primeiro mandante, é o Internacional, que agora recebe o Fluminense lá no Beira-Rio, e o Gustavo Berton já tá aqui com a gente. Exatamente, lá no Guaíba, hein, Mari? Bonita a imagem. Bem que o dia tá bom também, né? O Rio Grande do Sul tem sofrido tanto, né? A gente torceu muito pra ver esse sol por aí também, viu, Berton? É verdade. O Rio Grande do Sul precisou muito desse sol mesmo. As comportas voltaram a ser reabertas, né, do cais aqui no Guaíba, para que a água não invadisse aqui. Aliás, invadiu na semana passada a parte do CT do Inter, boa parte da cidade, mas agora os níveis vão retornando ao seu lugar, a gente espera que seja assim. E esse clima de tranquilidade, embora um clima um pouco mais friozinho em Porto Alegre, mas ideal aí para a prática do futebol. A gente espera que seja assim também na quarta-feira, para que a gente veja mais um grande jogo entre Inter e Fluminense pela Libertadores da América. Bom, a gente já vai ouvir o técnico Eduardo Cudê, mas a gente pode ter uma tônica do que pensa o Inter logo após o jogo contra o Atlético Mineiro. Encerrado o jogo, o Inter perdeu para o Atlético, o noticiário, a torcida, o Inter imediatamente voltou, pensou no jogo de quarta-feira. Aliás, já era assim até antes do jogo. Tanto que o torcedor do Inter, mesmo com a derrota, o 2-0 em casa, próximo da zona do rebaixamento, continuou cantando nas arquibancadas, empurrando o time, porque o foco realmente é na Libertadores, e o Cudê falou sobre isso. E o Cudê disse também que o time está completamente... Vou fazer uma redundância aqui, né? Ia dizer completamente completo, mas o time está completo para essa partida. O Rocher foi poupado, o Johnny também, ou seja, todo mundo à disposição. Vamos ouvir o técnico Eduardo Cudê falando sobre essa projeção de jogo, mesmo com a derrota no fim de semana, que eu repito, não abalou em nada o ambiente colorado. Vamos ouvir. O rival que vamos enfrentar, o grande rival que vamos enfrentar, tomou 4 também, não? 3, bueno, 3, sí. Que como está o torcedor, você, eu, estamos todos enfocados en lo que va a ser quarta y bueno, en el juego más importante del año para nós y más importante para Inter desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Venir que va a ser una fiesta, ya sabemos que va a ser una fiesta esto, a previa, todo, y hoy que vamos a hacer todo para poder ganar. Tá aí o técnico colorado, então o Inter vai ter todo o grupo à sua disposição, o Inter trabalhando num ambiente muito fechado, não tem muita dúvida em relação ao time. Talvez eu colocaria de novo a lateral direita, o Gumalho ou o Bustos. O Malho foi usado no Rio de Janeiro, mas por uma estratégia que o Cudê entendeu que era melhor para aquela partida, mas não quer dizer que o Bustos não possa recuperar a vaga de titular do time do Inter. O restante deve ser mais ou menos o mesmo, a não ser, claro, uma estratégia diferente do técnico do Internacional, que tem utilizado isso. Uma estratégia fora de casa e outra dentro do estádio Beira-Rio. Todos os ingressos foram vendidos, ingressos esgotados, alerta para quebra de recorde de público do novo Beira-Rio. Já foi batido na partida contra o River Plate nas oitavas de final e é bem provável que seja quebrado mais uma vez nessa partida contra o Fluminense na quarta-feira, no jogo da volta da Libertadores.
Boa, obrigada, Berton. E legal demais também valorizar a diretoria do Inter com esses preços super populares e acessíveis, chamando a torcida a preços R$10 para o torcedor poder estar num jogo de Libertadores. Importante você ter valorizado isso também, Mari. Bom, do outro lado, o Fluminense. A gente mostrou no começo do programa, os 4 semifinalistas da Libertadores perderam. Acho que pior pro Boca que perdeu pro River, né? Mas o resultado maior aí foi do Fluminense, a derrota para o Cuiabá, que foi uma derrota sonora, né, Cícero? É verdade, Bruno, mas tem uma ressalva, né? O Fluminense viajou para Cuiabá poupando todos os titulares. Foi o time inteiramente reservas, o único titular que jogou foi o Samuel Xavier, isso porque está suspenso, foi expulso no primeiro jogo do Maracanã contra o Inter, não pode jogar quarta-feira em Porto Alegre, então ele foi para Cuiabá. Paulo Henrique Ganso e Alexandre também foram para Cuiabá, sendo que o Ganso nem saiu do banco de reservas. O Diniz disse que não adiantava colocar ele no segundo tempo, com o Fluminense já perdendo, não ia resolver o problema, ia desgastar mais ainda o Ganso. Então, agora fica a expectativa que time que o Fluminense vai mandar a campo contra o Internacional. Mas antes de eu terminar das notícias do time para o jogo de quarta-feira, vamos ouvir rapidamente o técnico Fernando Diniz ainda falando dessa derrota, mais uma fora de casa, que manteve o Fluminense em 6º lugar e fora do G4 no Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver o jogo de hoje com o jogo de quarta-feira. O handicap do que tem acontecido em termos de pontuação parece que é uma coisa que o Fluminense não tem rendimento, mas tem rendimento. Hoje, por exemplo, estava fazendo uma partida muito boa, jogando com um time alternativo, como foi em Curitiba também contra o Atlético Paranaense. Mas com um jogador a menos, aí modificou completamente a partida. Então tem histórias muito diferentes dessas partidas que a gente jogou fora de casa. Mas a gente precisa voltar a vencer o quanto antes fora de casa. Tem que vencer fora de casa. O Fluminense ainda perdeu o Martinelli expulso, né? Já tinha perdido o Samuel Xavier. O Fluminense tem tido jogadores expulsos aí no primeiro tempo, nos últimos jogos. O Fluminense volta a treinar à tarde, se preparando para esse jogo contra o Internacional. Treina à tarde, depois viaja para Porto Alegre, né? E ainda vai fazer o último treinamento lá na capital gaúcha amanhã. O Guga vai ser o substituto do Samuel Xavier. Fica uma dúvida, será que o Diniz vai manter esse esquema tão ofensivo com o John Kennedy na frente? Acho difícil. Acho que o Alexandre, que entrou muito bem no segundo tempo no jogo do Maracanã contra o Inter, vai começar jogando, e o Paulo Henrique Ganso também deve começar jogando o meio de campo do Fluminense, como vinha atuando antes, ainda recuando o John Arias, o Keno, para ter mais pegada no meio de campo, já que o Inter ganhou o setor de meio de campo no primeiro jogo no Maracanã. Voltamos a São Paulo. Boa, Cícero. Pois é, foi uma coisa mais kamikaze, né? Foi. Mais bem ofensiva no jogo lá no Maraca. Mas é um bom assunto para a gente discutir Sim. amanhã. Como a gente também discute o Palmeiras, porque ontem os palmeirenses acho que gostaram do Endrick e do Luiz Guilherme, mas os dois também saíram contundidos, né, Mari? Galera, teremos um grande jogo, né? E o Fernando Diniz tem essa dor de cabeça para montar o time para essa semifinal com o Internacional. Na minha opinião, o Internacional tem uma leve vantagem pelo fato do Internacional tá jogando em casa, né? O time tá jogando e vai jogar em casa diante do seu torcedor. E eu acredito que devido a isso o Internacional tem um pouco mais de vantagem, né? E o jogo do Maracanã, na minha opinião, o jogo do Maracanã favoreceu mais a equipe do Internacional do que ao Fluminense, né? Você empatar em casa, resultado 2-2, né? Um pouquinho complicado, né? Agora vamos ver no jogo de volta para saber como que vai atuar as duas equipes, né? E eu acredito que as duas equipes vão sair pro jogo, porque precisa do resultado, galera. Não tem jeito. O Fluminense precisa correr atrás dos pontos, entendeu? Então não tem muito o que o Fluminense fazer, não, entendeu? O Internacional também vai jogar em casa diante do seu torcedor. Eu acredito que o negócio aí vai ficar complicado, hein? Vai ficar complicado porque eles vão tentar de tudo para poder vencer esse jogo. Ainda mais que o torcedor, eu acredito que o fator campo, quando você tem a torcida a seu favor, é muito bom, né? E o Fluminense não vai ter isso. O torcedor do Fluminense vai ser minoria contra o Internacional, né? Mas tudo pode acontecer, né? É um jogo totalmente diferente, não é um jogo igual ao Campeonato Brasileiro, entendeu? É um jogo onde tá valendo vaga na final. Então acredito que as duas equipes vão entregar muito em campo. No primeiro jogo fizeram uma grande partida, uma partida muito boa, uma partida digna de semifinal de Libertadores. Agora esse jogo de volta, acredito que teremos um jogo melhor ainda,
né? As duas equipes vão se estudar um pouquinho, mas acredito que vamos ter uma partida de gols. Não vamos ter uma partida retrancada de 0-0, esperando o pênalti, não. Eu acredito que vai ser um grande jogo, galera. Deixa nos comentários também a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.